Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. No vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer mais um modelo de sapatinho de bebê feito em crochê, muito fácil de fazer, muito simples, e nós podemos usar a cor que nós desejarmos, tanto para meninas quanto para meninos. No final, nós enfeitamos da maneira que nós acharmos melhor e também podemos deixar sem enfeite, que o próprio sapatinho já vai ficar muito bonito, sem enfeite nenhum. Para sabermos a quantidade de pontos que nós vamos fazer para cada tamanho de peça, nós vamos medir o comprimento do pezinho do bebê e fazer esse tamanho em correntes iniciais, sempre fazendo aqui números ímpares de correntes iniciais. Lembrando que se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já se inscreve, ative também o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. Para começarmos então, eu vou trabalhar aproximadamente 10 centímetros de correntes, que vai dar com essa espessura de lã 25 correntes. Os materiais que eu estou utilizando, eu vou deixar por escrito aqui embaixo na descrição do vídeo. Depois de fazer todas as correntes iniciais, nós vamos laçar a nossa agulha e vamos começar a trabalhar na terceira corrente, fazendo aqui meio ponto alto, tirando todas as laçadas de uma vez só. Essas duas correntes que ficam aqui no canto do trabalho já servem como primeiro ponto da carreira. Vamos no próximo e trabalhamos novamente meio ponto alto. Assim nós vamos continuar fazendo por toda a carreira. Meio ponto alto em cada ponto que temos de base. Depois de fazer todos os pontos, nós ficamos aqui com 24 meio ponto alto. Agora, nós vamos fazer duas correntes, viramos a nossa peça. Essas duas correntes já servem como primeiro ponto da carreira. Vamos no próximo ponto, trabalhamos meio ponto alto. E assim nós vamos continuar fazendo por toda a carreira. Meio ponto alto em cada ponto de base. Chegando aqui no final da nossa carreira, o último ponto eu fiz em cima dessa segunda corrente que temos aqui de base. Vamos novamente fazer duas correntes e vamos voltar trabalhando o mesmo ponto. E assim nós vamos continuar fazendo até atingirmos uma altura aproximada de 5 centímetros nessa primeira parte do nosso trabalho. Então, eu vou fazer aqui todas as carreiras, sendo que essa carreira nós vamos finalizar em cima dessa segunda corrente aqui de base, tá? Continuamos assim até atingir 5 centímetros de altura. Fiz aqui então todas as carreiras da primeira parte do nosso trabalho, ficando com 6 carreiras, tá? Mas o número de carreiras depende muito do fio que vocês estão utilizando, da espessura da agulha e também da tensão dos pontos de cada um. Quem tem os pontos mais apertados, talvez essa parte fique menor e precise fazer mais carreiras. Quem tem o ponto mais largo, mais aberto, vai precisar fazer menos carreiras, né? Porque aí vai atingir os 5 centímetros com menos carreiras aqui, tá? Mas isso vai depender bastante desses fatores, então por isso que eu sempre meço aqui em centímetros, para que vocês possam fazer aí com o material de vocês. Agora, eu já cortei esse fio, tá? Nós vamos fazer aqui uma corrente e puxar esse fio. Esse fio nós podemos esconder por entre os pontos e cortar o excesso dele. E agora, eu vou pegar aqui outra cor de fio, a cor de preferência de cada um de vocês.
Vou fazer um nó. Vou laçar a agulha. Vamos virar a nossa peça. Nesse primeiro ponto, nós vamos colocar a agulha aqui nele. E vamos trabalhar meio ponto alto. Dessa forma. Laçamos, vamos no próximo ponto e trabalhamos meio ponto alto. Assim, nós vamos continuar até ficarmos aqui com metade dos pontos que nós temos na carreira anterior. Fizemos metade dos pontos, esses outros aqui nós não vamos trabalhar. Fazemos 2 correntes, viramos a nossa peça e voltamos trabalhando meio ponto alto em cada ponto de base. E nessa parte, nós vamos fazer aqui até atingirmos uma altura aproximada de 3 centímetros, tá? Eu vou trabalhar então exatamente como fizemos aqui e eu já trago para mostrar para vocês. Fiz aqui então essa parte, né, que é a segunda parte do nosso trabalho. Já cortei o fio, vamos fazer uma corrente. E agora nós vamos pegar a primeira cor que nós usamos, vamos fazer aqui uma corrente, deixando bem apertado, tá? Nós vamos vir nessa parte aqui, nesse último ponto que nós fizemos. Aqui nós vamos colocar a agulha e vamos trazer aqui uma laçada. Vamos fazer um ponto baixíssimo, tá? Nós vamos precisar fazer correntes para aumentar aqui o nosso ponto, tá? Aumentar o nosso trabalho para deixarmos com a mesma quantidade de pontos dessa primeira parte. Lá no início, nós fizemos 25 correntes. Temos aqui 12 pontos, precisamos fazer correntes até ficarmos com 25 pontos. Então, temos 12, vamos fazer 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Laçamos a agulha, vamos começar a trabalhar nessa terceira corrente, fazendo meio ponto alto. Essas 2 correntes do canto já servem como primeiro ponto de base. E agora nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. Fizemos então os 12 primeiros pontos, laçamos a agulha, viramos a peça. E agora nós vamos aqui nesse primeiro ponto e continuamos fazendo ponto sobre ponto até o final da carreira. Ficamos aqui com 24 pontos. Vamos fazer 2 correntes e vamos voltar trabalhando o mesmo ponto, até nós ficarmos aqui com a mesma quantidade de carreiras dessa primeira parte. Esse fio nós podemos cortar e esconder aqui por entre os pontos. Agora, com esse pedaço de fio, nós vamos virar aqui a nossa peça. Como eu falei para vocês, pode ser de qualquer um dos lados, tá? Porque os 2 lados ficam iguais. Então, pegando nessa parte aqui, nós vamos passar a nossa agulha por entre os pontos, fazendo aqui um zigue-zague. Até chegar na outra ponta. Chegando nesse canto aqui, nós vamos puxar esse fio. Podemos amarrar. Quantas vezes nós acharmos necessário, até deixar bem fechado essa parte, tá? Quem quiser fazer mais alguns pontos aleatórios aqui, tá? Também pode. Agora, podemos cortar esse fio aqui, se nós desejarmos. E esses pontos aleatórios que eu falei para vocês, nós podemos fazer assim.
apenas passando a agulha de um lado para o outro para fechar melhor essa parte ali. Agora, nós vamos fazer a costura dessa parte aqui da solinha do sapatinho. Então, vamos passando a agulha de um lado para o outro. Podemos pegar um fio ou dois, tá? De cada lado. Depois de costurar toda a parte da solinha, chegando a mais ou menos 1 centímetro desse lado, nós vamos puxar esse fio para deixarmos mais arredondado essa parte aqui do canto do sapatinho. Fazemos aqui um nó e continuamos a costura até o final. Chegando aqui no final, nós vamos fazer um nó. Podemos fazer mais de um nó se nós desejarmos, tá? E agora, nós vamos passar a agulha por entre os pontos, escondendo esse fio. E depois podemos cortar o excesso dele. Agora, nós vamos virar a nossa peça para o lado direito e adaptar ao pezinho do bebê. Depois de virar a peça para o lado direito, eu colei essa florzinha aqui na frente, tá? Para dar um detalhe a mais aqui ao nosso trabalho. E também passei por entre os pontos uma fita para nós amarrarmos no pezinho do bebê. Isso vai ajudar também a segurar melhor no pezinho. A nossa peça ficou assim, a parte de baixo se adapta super bem ao pezinho do bebê, fica muito delicado, nós podemos enfeitar de outras formas. Quem não quiser colocar, né, uma florzinha aqui na frente, não tem problema, vai ficar um detalhe bonito também, só o sapatinho, né, sem nenhum enfeite aqui na frente. E eu indico sempre fazer isso daqui, ou um cordão de correntes, né, para prender no pezinho do bebê, isso vai ajudar a segurar melhor. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa peça. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.